Bom dia a todos. Vamos começar mais uma mesa desse congresso. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia, eu sou clínico, sou do Rio de Janeiro, e além disso sou comentarista de saúde da Rádio CBN, da Globo News, da TV Globo, e também trabalho no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, nas unidades da Barra e de Botafogo. E vou ser o mediador dessa roda de debate agora. A gente vai falar sobre acesso e qualidade dos serviços de saúde suplementar. A gente tem falado muito sobre o SUS, discutiu muitos aspectos de saúde pública, mas esse pedaço da saúde também merece uma discussão importante, e essa mesa está organizada pela Abrale. No Brasil, a saúde suplementar passou a representar o local onde você faz mais procedimentos, os exames mais complexos e onde você busca os pacientes, e aí passam a ser também consumidores, porque é um serviço pago, buscam o maior uso possível dos materiais disponíveis. Só que, infelizmente, aparecem as queixas contra os planos de saúde, burocracias que impedem o paciente de ter acesso a esse procedimento ou aquele tratamento. Ele espera uma coisa e recebe outra, necessita e não consegue. E como é que a gente pode garantir que isso seja feito da melhor maneira possível? Vamos juntar um grupo que vai tentar ajudar a responder essas questões. Gostaria de chamar inicialmente o Dr. Anderson Nascimento, superintendente do Prevent Senior, que é uma operadora de saúde, e diretor técnico da EJET, Transporte Executivo e Aeromédico, para compor a mesa. Vou chamar também Andréia Bento, coordenadora de Políticas Públicas da Abrale e membro do Conselho Nacional de Saúde. Dr. João Boaventura de Matos, gerente da área de qualidade da ANS. Doutora Miyuki Goto, da Associação Médica Brasileira. E o Dr. Otávio Clark, oncologista clínico, especialista em oncologia baseada em evidências e métodos de pesquisa pelo Limofte Cancer Research Institute dos Estados Unidos. Bom, recebemos os nossos convidados, cada um deles vai ter 10 minutos para falar inicialmente, depois a gente vai fazer rodadas de perguntas e abrir perguntas para a plateia. Vamos começar ouvindo a Andréia Bento, coordenadora de Políticas Públicas da Abrale e membro do Conselho Nacional de Saúde. Fiquem à vontade, escolha o melhor jeito de falar que vocês preferam. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença aqui nesse congresso, um movimento que a gente trabalhou muito, iniciou ano passado, que teve muito sucesso, e esse ano a gente está repetindo. O resultado desse congresso ano passado, a gente fez uma declaração para a melhoria de atenção ao câncer, e dentro dessa declaração a gente menciona e fala da importância da saúde suplementar para o paciente oncológico. E eu queria iniciar falando para vocês o papel do paciente junto à associação, junto à Abrale, que ele sofre para ter o acesso à saúde suplementar. E a gente levantou alguns dados e algumas queixas que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu não trouxe apresentação, então eu vou fazer um breve relato aqui. Eu acho que eu nem vou atingir meus 10 minutos, mas bom que aí a gente tem mais tempo para debate. Então, a gente tem hoje 50,6 milhões de beneficiários de planos de saúde aprovados. Ai, meu Deus, esquecemos da Joana. Desculpa, Joana, sobe por aqui, ó. Gente, a Joana do IDEC, do Código de Defesa do Consumidor, ela não podia faltar nessa mesa, porque ela vai estar aqui defendendo e defendendo o consumidor. Bom, então, voltando, a gente tem 50,6 milhões de beneficiários de planos de saúde aprovados pela assistência médica, ou seja, 25% da população possui plano de saúde. Ainda assim, 92% utilizam SUS. O que eu quero dizer com isso? Muitos pacientes que vão ter acesso, que pagam por um plano de saúde, quando vão fazer uma solicitação junto ao plano, na grande maioria das vezes, esse pedido é negado. Então, como o SUS ele é universal, a maioria das vezes o paciente acaba recorrendo ao Sistema Único de Saúde e ele recebe esse medicamento. Para a oncologia, a questão da saúde suplementar, a gente teve muitos avanços. A gente teve a incorporação da quimio oral, isso foi ótimo para o paciente oncológico.
teve inclusão de alguns exames de alta complexidade, como PET scan, entre outros, cobertura de transplante de medula óssea, autólogo e o aparentado, que isso também contribuiu muito, e incorporação de novos medicamentos, principalmente pós-transplante, que é muito difícil a cobertura. E não é coberto pelo SUS, né? No entanto, muitos pacientes acabam ainda recorrendo à justiça para conseguir o atendimento junto à saúde suplementar. Eu fiz um levantamento junto à ANS, também no site do Drauzio Varela, que ele levantou algumas das principais dificuldades, que foi a questão do atendimento, que é dificuldade em conseguir autorização para procedimentos específicos, burocracia, que gera um conflito de acesso no plano e promove uma situação desconfortável para o paciente que precisa do serviço, aumento de demanda, que muitas pessoas passaram a utilizar o plano de saúde particular e seus benefícios, como consultas e exames principalmente, e as operadoras que pecam ao providenciar estruturas capazes de acolhê-las. Essa questão de atendimento, eu já passei, eu acredito que várias pessoas já passaram. Às vezes eu preciso de uma autorização de cirurgia, eu tenho uma cirurgia marcada para 1 mês, 2 meses, eu começo a pedir autorização para o plano, às vezes eu tenho a liberação no mesmo dia. Já aconteceu comigo. Então, é uma dificuldade que o paciente sofre de fazer uma quimioterapia, de fazer um transplante ou qualquer outra cirurgia de alta complexidade. Também outra principal reclamação é a questão dos reajustes. Então, a gente tem aí altos custos, ajustes acima da inflação. A questão das expectativas, né? O usuário espera receber mais informações sobre o plano, cuidados e prevenção, e a operadora ainda carece desse tipo de serviço. O paciente também está ciente dos seus direitos e espera ser atendido conforme estabelecido nas normativas da lei. O perfil epidemiológico da população mudou e boa parte dessas operadoras não acompanhou, né, essa questão no oferecimento de serviços. A questão dos médicos, consultas relâmpagos. A gente passa por uma consulta médica hoje, na maioria das vezes, não é uma crítica com o médico de forma alguma, mas devido à questão da demanda e do valor baixo de repasse dos planos de saúde. Na verdade, antes, vamos ver depois nessa discussão, mas a gente passa, às vezes, por consultas médicas que o médico mal olha no rosto da gente. Não dá tempo. A gente não consegue realmente saber o que a gente precisa, ter uma conversa sincera com o médico, se sentir amparado por ele, que isso é muito importante para o paciente. Mudanças de cobertura, um outro ponto, né? A modificação do plano sem prévia consulta aos usuários, que é a questão do descredenciamento. Isso é uma questão assim que o paciente, um paciente com câncer, ele acredita naquele médico, o primeiro médico que atendeu ele, e de um dia para o outro esse médico foi descredenciado. E muitas vezes o paciente nem é avisado sobre isso, né? Existe sim regulamentação, que ele tem que ser informado em 30 dias, mas nem sempre isso acontece. E também a falta de suporte, né? Operadoras como um todo não dão conta do grande número de consultas requisitadas. Então, esses são alguns pontos levantados das principais demandas que os pacientes sofrem e procura a Abrale por isso. Em contrapartida, eu, por fazer parte do CANS, né, da Câmara de Assistência da Saúde Suplementar, eu vi vários trabalhos feitos pela ANS, vários grupos de trabalho que foram feitos, que eu recebi convites e acompanhei de perto que realmente a ANS está trabalhando para tudo isso. Depois, até o João vai apresentar aqui vários trabalhos que a ANS faz e que muitas vezes nós, como consumidores, não sabemos disso. Não sabemos nem informações muito importantes para a gente sobre qualidade de planos de saúde, como fazer uma reclamação, dados importantíssimos para a gente dar o primeiro passo na hora de escolher um plano, que hoje a ANS oferece essas informações. Recentemente foi aberta uma consulta pública, número 58, que fala da garantia de atendimento, principalmente do paciente poder ligar no período de 24 horas e ser atendido, e não ligar apenas no período do horário comercial, que isso um paciente,
se ele tiver um problema e não conseguir ser, à noite, ele não pode ser atendido, ele não consegue um contato com o plano de saúde. Então, isso é um ponto também que foi uma ação boa da ANS, que a gente está aguardando o resultado dessa consulta, que ainda não saiu. Também teve, recentemente, a consulta pública número 59, que é um ponto que eu quero levantar aqui para vocês, que é o rol de coberturas da ANS. O rol de coberturas da ANS ele ocorre a cada 2 anos. Né? Então, a gente teve avaliação esse ano e vai ser incorporado o novo rol para o ano de 2016. Como que é feito isso? Esse rol passa por toda a análise da Associação Médica Brasileira, passa pela análise da ANS, pelo comitê do CANS CoSaúde, que é obrigado, tem toda uma equipe técnica que faz essa análise, só que, para a incorporação, para uma análise de medicamento ou de um procedimento no rol da ANS, foi criado 8 critérios. Dentro desses 8 critérios, existe um que as sociedades de pacientes, os pacientes estão muito preocupados, que é a questão de um medicamento, uma análise ser feita pela ANS apenas no que for aprovado e analisado pela Conitec. Isso foi um susto para os pacientes, para a gente. Eu acho que o João aqui vai poder explicar, esclarecer um pouquinho melhor esse tema. É uma coisa que várias pessoas, o Todos Juntos contra o Câncer, fez um manifesto e apresentou isso junto à ANS contra esse critério, porque nós acreditamos que não que somos contra a análise da Conitec, não é essa a posição. A posição é que as pessoas que têm um plano de saúde, que pagam por um plano de saúde, elas podem, sim, ter um acesso a uma cobertura maior do que é oferecido no SUS. Eu entendo dessa forma, muitos pacientes entendem dessa forma, e eu queria muito ouvir da ANS qual que é a tendência disso, se realmente nós vamos estar vinculados à Conitec. É uma grande preocupação nossa. E uma outra coisa que nos preocupa também é que a gente recebe vários casos de pacientes que precisam de drogas, e às vezes essas drogas estão na fase de registro na Anvisa, e aí essa droga ela é registrada, e o paciente precisa muito desse medicamento e muitas vezes ele não tem sobrevida, ele não aguenta esperar esses 2 anos de incorporação que o rol de coberturas da ANS exige. E aí uma coisa que a gente estudou bastante entre os pacientes, entre as associações, até na forma legal disso tudo, se dentro dessa janela de 2 anos, num caso de uma incorporação que é essencial para a qualidade de vida do paciente, a sobrevida desse paciente, se a ANS pode fazer um critério de exceção e conseguir cobrir esse medicamento necessário para esse paciente. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando, também junto com a ANS, para tentar cobrir essa janela temporal aí de 2 anos. Outro ponto que eu queria levantar, isso tudo, gente, eu estou levantando porque eu quero ouvir da mesa, né? São questões aqui que o paciente sofre, que eu quero ouvir respostas hoje. Foi esse o maior objetivo, estar compondo essa mesa com todos os braços aqui essenciais, que é a questão o ponto que eu quero falar muito é de ressarcimento SUS. Eu levantei isso na última reunião do CANS e eles me informaram o seguinte, não sei se todos sabem, mas tem o cartão universal do SUS. Esse cartão está para ser implantado em todo o território nacional, mas isso não ocorreu ainda. As sociedades de pacientes, o Todos Juntos contra o Câncer, vem cobrando isso, né? Porque isso é uma outra fonte de renda para o SUS. A gente estava discutindo agora, no painel anterior, uma questão de subfinanciamento. Né? A gente sabe toda essa questão que a gente está passando na saúde do Brasil hoje, essa falta de dinheiro, hospitais em greve, falta de medicamento. Então, tudo isso, essa questão de ressarcimento é uma nova fonte, é uma coisa que a gente se preocupa. E a ANS me respondeu, a Marta, que eles pretendem até o fim do ano, acho que é isso, né, João? Está implantando esse cartão em todo o território nacional. A gente está acompanhando isso e espera realmente que isso aconteça, né? Porque com essa implementação, a gente vai ter esse retorno do ressarcimento SUS, que vai contribuir muito também para ajudar. Bom, eu só queria dar essa ênfase, né, e dar a palavra agora, porque eu quero ouvir muito das pessoas da mesa. Bom, muito obrigado, Andréia.
E, João, ficou um monte de pergunta para você. Então, a gente está tentando encadear, agora vamos ouvir o doutor João Matos, que vai falar na posição do regulador. E André já deixou algumas perguntas para você aí. Deixou várias. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é João Matos, eu sou gerente da área de qualidade e inovação da ANS. Eu sou do primeiro concurso da ANS, há 10 anos atrás, então eu comecei lá. Não tinha cabelo branco, essa foto aqui é minha foto, provavelmente, lá do... E o setor de saúde suplementar deixa qualquer um de cabelo branco. O que eu queria, assim, inicialmente trazer para vocês é que, da visão de um economista, né, e de um economista que veio de fora da área da saúde, né, eu fiz o concurso para a ANS, né, na verdade, rapidamente, uma história pessoal, mas eu acho que vale a pena ilustrar. Eu fiz o concurso para a ANS junto com o concurso da Ancine, né, que eu gosto muito de cinema, e queria trabalhar na regulação de cinema e tal, e queria sair da empresa onde eu trabalhava, uma empresa privada, e aí eu optei por fazer o concurso, fiz os 2 concursos, acabei passando nos 2 concursos, e fiz o curso de formação da ANS, que me chamou primeiro, né? Mas a minha expectativa era trabalhar na Ancine. E aí eu fiquei 3 meses trabalhando na ANS, tive contato com essa área de saúde, me apaixonei por esse tema, né? E aí abandonei o meu plano A e fiquei com o plano B. Estou muito satisfeito por ter tomado essa decisão há 10 anos atrás. Não obstante, né, a gente fica com alguns cabelos brancos em função dos problemas que a gente enfrenta. O que eu gostaria de, então, recuperar nessa visão de um economista que vem de fora e que olha para o setor, é um diagnóstico assim, muito claro para mim. A saúde no Brasil é um setor que trabalha no limite da sua capacidade, né? E a gente, é fácil a gente recorrer a alguns números, né, comparando com o mundo, para entender por que isso acontece, né? A nossa economia, a economia do Brasil, é mais ou menos o tamanho da economia da Grã-Bretanha, mais ou menos o mesmo tamanho, né? E a participação do setor de saúde nosso na economia, em torno de 10%, um pouquinho menos, às vezes, né, é mais ou menos o mesmo que a gente verifica na Grã-Bretanha, né, e que é mais ou menos a média dos países mais desenvolvidos da OCDE. Né. Onde é que está a grande diferença? A grande diferença é que a nossa população ela é 1/3 da população da Grã-Bretanha. Portanto, se nós quiséssemos gastar, né, a nossa população, 1/3, a população da Grã-Bretanha é 1/3 da nossa, né? Então, portanto, se nós quiséssemos gastar, né, por indivíduo, per capita, né, o que o sistema inglês gasta por cidadão britânico, nós teríamos que ampliar o nosso gasto em saúde em 3 vezes. Teríamos que aumentar 3 vezes o nosso gasto em saúde, né? Bom, isso só para a gente ter uma noção, né, da diferença do que a gente gasta no Brasil com o que a gente gasta na Grã-Bretanha, é claro, porque, em termos per capita, nós somos um país 3 vezes mais pobre, né, ou 3 vezes menos rico do que a Grã-Bretanha. E a grande questão é que, no campo da saúde, né, a demanda por novas tecnologias, por novos tipos de tratamento, por novas linhas de cuidado, ela é imediata, né? Os beneficiários, o consumidor, de um modo geral, ele quer ter acesso àquilo, e é natural, né? Todo mundo, quando eu fico doente, eu também quero ter acesso ao que há de melhor, todo mundo, ele quer ter acesso, né, ao que há de mais atual, o que há de mais efetivo no mercado. E, obviamente, essa conta ela é muito difícil de fechar, né? É muito difícil a gente acreditar que a gente conseguiria ter uma saúde, né, com uma oferta similar, por exemplo, à OCDE ou à Grã-Bretanha, que seja, que a gente gosta muito de se comparar, gastando 1/3 do que eles gastam, né? Mas isso não significa que a gente tenha que desistir, a gente, ao contrário, né, a gente tem que correr atrás desse gap,
né? E a forma como a gente tem que correr atrás desse gap, recuperar esse espaço, é exatamente reduzindo os desperdícios que certamente existe no nosso setor, mudando o modelo de pagamento, que a gente tem uma lógica muito perversa, né? Na própria saúde suplementar, por exemplo, o uso de tomógrafos, né? Nossas estatísticas do uso de tomógrafos é equivalente ao dos países da OCDE, os países mais ricos da OCDE, não é nem a média da OCDE. Isso, em princípio, não faz muito sentido. Então, a gente precisa caminhar no sentido da racionalização do gasto e, especialmente, na elevação dos padrões de qualidade. Ou seja, o nosso desafio é um duplo desafio. A gente precisa fazer muito mais do que a gente está fazendo e a gente precisa fazer muito melhor do que a gente vem fazendo com menos, né? E isso é um desafio muito grande, né? E é um desafio muito instigante, né? Eu acho que para qualquer profissional sério, de boa vontade, bem intencionado, que milite no âmbito da saúde. E do ponto de vista, então, da regulação, né, a ANS vem caminhando exatamente para ir ao encontro desses desafios, né, fazer com que o setor racionalize gastos, né, não que a gente seja totalmente desperdiçado, né, quem vem de fora do setor, né? Não é oriundo do setor da saúde. Eu, como economista, chego no setor, o que você vê, principalmente quando você vai em alguns hospitais da rede pública, né? O esforço, a dedicação dos profissionais de saúde que conseguem fazer coisas que, né, dá um jeito de atender, dá um jeito de cuidar, né, que dificilmente a gente conseguiria verificar isso, por exemplo, né, nos países da OCDE. Então, se a gente, de um lado, tem desperdício, é verdade que tem, né, a gente também não pode esquecer que, de outro lado, a gente tem uma abnegação muito grande dos profissionais de saúde no Brasil. Bom, então, além disso, a gente reforçar essas iniciativas de busca pela qualidade, né? Hoje, na ANS, a gente tem, dentro da Diretoria de Desenvolvimento, uma área só voltada para a qualidade, estímulo à qualidade, não só das operadoras, isso a gente já faz há muito tempo, com o programa de qualificação de operadoras, por exemplo, né? Mais recentemente, a ANS desenvolveu o programa de acreditação de operadoras, e agora nós estamos revisando, remodelando o programa de qualificação de prestadores, né? O programa de qualificação de prestadores vai ser muito importante, porque ele vai oferecer uma série de atributos que poderão ser utilizados na contratualização entre as operadoras de plano de saúde e os prestadores, né? Esse desafio, ele naturalmente ele segue a partir da necessidade de superar vários obstáculos que são colocados na nossa frente, né? A ANS, ela tem a missão de regular esse mercado de saúde suplementar, que é um mercado que tem vários atores e atores muito potentes, né? Você tem, por exemplo, a indústria, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica, né, que, via de regra, pressiona pela incorporação de determinados medicamentos. Você tem o conjunto de beneficiários, de pacientes, que também pressionam pela necessidade de receber esse atendimento, né? Mas, do outro lado, né, isso custa dinheiro, né? Então, você tem as operadoras que pressionam por reajuste, você tem os prestadores que nos pressionam também por reajuste, mas isso faz parte nossa missão, do nosso negócio, que é exatamente fazer essa intermediação, tendo em vista exatamente alcançar esse objetivo, que é melhorar a qualidade no Brasil e oferecer mais com menos. Além disso, né, além então dessa comparação que a gente faz hoje no ponto, né, com outros países no mundo e tal, é importante a gente também fazer uma comparação temporal, né? O setor de saúde, né, a área de saúde, ela vem mudando e vem mudando radicalmente em função de duas transições muito importantes que vêm acontecendo no mundo e, em especial, no Brasil, que é a transição epidemiológica, né, com a prevalência cada vez maior na população de patologias crônico-degenerativas, e a transição etária, né, que a gente tem cada vez uma predominância maior das populações com faixa etária mais elevada no conjunto da população. Essas duas transições, elas implicam também
numa necessidade de aprimoramento e de busca de qualidade, de produtividade no setor. Novamente, o fazer mais com menos se coloca como um desafio muito grande, não só para a regulação, como para todo mundo, né? Isso é fácil de entender, porque quando você tem, né, os sistemas de saúde, né, isso aí são todos os sistemas, não é só o nosso, todos eles, né, eles basicamente funcionam em cima de 3 mecanismos de subsídio, né? Os sistemas de saúde, eles são mutualistas por natureza, né? Eu fico muito triste quando eu ouço, às vezes, um discurso que, muitas das vezes, vem do setor financeiro, dizendo, não, você tem que estimular as pessoas a pouparem para fazer face aos seus gastos de saúde quando precisarem e tal. Isso é uma grande falácia, porque os gastos de saúde, eles podem assumir uma proporção catastrófica, o que os economistas chamam de custo catastrófico, que ninguém consegue cobrir. Por isso, você precisa de seguro, seja o seguro privado, que é o nosso caso, de plano de saúde, seja o seguro público. Então, todo o sistema de saúde, para ele funcionar, ele precisa desse esquema mutualista, né? O esquema mutualista, obviamente, um grupo subsidia outro grupo. Na saúde, de um modo geral, os sistemas públicos, né, você tem um subsídio que é do rico para o pobre. Esses são os sistemas públicos. No nosso caso, não é. No recorte do SUS, isso funciona em certa medida, que são os impostos, mas na saúde suplementar, você só tem 2 mecanismos de transferência de subsídio, de transferência de renda. Ou seja, na saúde suplementar, o rico não subsidia o pobre, porque o preço que está lá do plano de saúde ele é igual para todo mundo, independentemente da renda que ele tenha. Mas, né, o jovem, e é o segundo mecanismo, né, subsidia o mais velho, e o são, o rígido, subsidia aquele que está doente, né? Então, qual é a lógica para que esse sistema possa funcionar num mecanismo, né, que a gente está observando, que é no mundo todo, mas que está acontecendo de uma forma mais acelerada no Brasil, que são essas 2 transições, né? Você tem uma transição demográfica, onde você tem cada vez menos jovens para subsidiar os mais velhos, e você tem uma transição epidemiológica que, em tese, você tem cada vez mais pessoas precisando de cuidado do que pessoas que não precisam de cuidado, né? Então, o grande desafio é como manter esse sistema de pé para que ele não entre em colapso, né? E a grande resposta que a gente parece estar encontrando é que o sistema é, sim, capaz de sobreviver, né, capaz de se manter rígido, né, tanto do ponto de vista atuarial, econômico-financeiro, administrativo, organizacional, apesar dessas 2 transições. Mas essas 2 transições, elas nos impõem a necessidade de ter um cuidado muito grande, né, com o controle dos custos desse sistema, senão ele não vai sobreviver. Então, é por isso, né, André fez uma série de questionamentos. Eu quero dizer para vocês que eu não vou me furtar a responder absolutamente nada, né? Então, eu vou, assim, agora rapidamente depois a gente vai ter tempo de aprofundar, sobre cada um dos questionamentos que foram colocados aqui. E o primeiro ponto é a questão das novas incorporações, né? A ANS, ela não segue estritamente aquilo que está no CONITEC. O CONITEC, ele é um dos atores de suma relevância, diga-se de passagem, mas é um dos atores que compõe o Comitê de Saúde, que avalia a introdução de novos elementos no rol. Então, uma coisa nova para entrar no rol, ela tem que ter evidência, ela tem que ter custo efetivo, ela tem que ter diretriz de utilização também, que isso é muito importante, né? Então, ela tem que passar por uma série de filtros para que ela seja, então, incorporada, tá? Então, hoje a gente tem uma série de medicamentos, uma série de procedimentos que não estão previstos, não foram avaliados ou não foram aprovados pelo CONITEC e que estão incorporados no rol de procedimentos. Agora, essa incorporação do rol de procedimentos, eu volto a repetir, ela tem que se dar a partir de uma visão que, se você tiver uma incorporação
mal dimensionada, você pode colocar em risco o equilíbrio do sistema. Então, ela tem que ser feita de uma forma muito delicada, e é exatamente por isso que a ANS se coloca, né, como mediadora, né, de um conjunto de atores, né, que, a partir da interação desse conjunto de atores, é que acaba se chegando ao resultado final do que se deve e que não se deve incorporar. E hoje, lá dentro, uma coisa que está sendo muito avaliada, e avaliada com muito carinho, é exatamente essa possibilidade de fazer alguma incorporação no meio desse período Por quê? Exatamente porque o câmbio tecnológico hoje é muito grande. Então, a possibilidade de se surgir uma coisa nova, que seja, custo efetiva, que funcione de fato, que tenha evidência, que possa se fazer uma diretriz de utilização, eu creio que não vai ter muito problema em que isso seja incorporado. Um outro ponto, então, que a Andréa colocou do reajuste, tá? Eu só queria chamar a atenção para vocês, que a gente, quando a gente publica o nosso reajuste, a gente apanha de todo mundo, a gente apanha dos consumidores, a gente apanha das operadoras também, né? E não tem problema a gente continuar apanhando de todo mundo. É melhor apanhar de todo mundo do que apanhar só de um grupo, porque se a gente só apanhar de um grupo, provavelmente a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Só o que eu gostaria muito de alertar, né, a vocês, é que quando forem fazer a avaliação da política de reajuste da ANS, por favor, não comparem o índice que a ANS divulga de reajuste para as operadoras com o índice de preço, tá? Porque o índice da ANS não é um índice de preços, tá? Não pode ser comparado com o IGP, com o IPCA, não pode, tá? Primeiro, ele não é só aquele que é divulgado, tá? Já é um erro até para baixo, porque se você quiser saber qual é o índice efetivo de reajuste da ANS, você tem que pegar aquele que ela divulga todo ano e mais o impacto médio da variação de faixa etária. Tem que somar essas duas coisas, né, que dá mais até do que é divulgado. Por outro lado, o índice da ANS não é um índice de preço, de inflação, tá? O índice de inflação, quem trabalha com índice de inflação, por exemplo, é a Anatel. Eu vim da área de telecomunicações, trabalhava numa empresa de telecomunicações, a Anatel todo ano divulga um índice de reajuste de preço, que é muito parecido com o IGP, muito parecido com o IPCA. Por quê? Porque o setor de telecomunicações, se você pegar o celular e falar muito, usar muita internet, você vai pagar mais por isso, porque o uso ele é individualizado. No setor de saúde, a gente volta à questão do mutualismo. A gente não tem como separar. Então, independentemente daquilo que você usou, se você estiver no mesmo plano do que ele, você vai pagar o mesmo reajuste do que ele, a mesma coisa. Ele pode ter usado muito mais do que você ou muito menos do que você, né? Então, as quantidades, né, no setor de saúde suplementar, elas não podem ser individualizadas e, portanto, o índice da ANS não tem a característica de índice de preço, tem uma característica de índice de valor, o índice de custo, não importa, né? E aí compara com a evolução do PIB, com a evolução do salário, compara com outros índices de valor, mas não comparem, por favor, com o índice de preço, que vocês estão cometendo uma injustiça com a ANS. E, por fim, só para eu fechar, porque eu acho que eu já estou passando um pouquinho, do ressarcimento ao SUS, tá? Hoje, falando um pouquinho do ressarcimento ao SUS, a gente, quando a nossa diretora, a Marta Oliveira, assumiu a nossa diretoria e me convidou para trabalhar com ela, ela me dizia que a nossa grande preocupação em relação ao ressarcimento ao SUS é ir além do simples ressarcimento ao SUS, ou seja, é promover uma integração de fato da saúde suplementar com a saúde, com o SUS. Tá? E isso passa, por exemplo, uma luta muito grande que a gente vem fazendo, que a gente, de fato, vai conseguir isso a partir do ano de 2015, a gente ter todo mundo da saúde suplementar com cartão de saúde, cartão nacional de saúde, né? Em relação ao ressarcimento, é importante que se diga que a gente vem batendo recordes sucessivos do ressarcimento, né? Só até agosto desse ano a gente já arrecadou 241 milhões, que é praticamente, quase a mesma coisa que o orçamento total da ANS, tá? Obviamente esse dinheiro não fica com a gente, esse dinheiro é todo ele repassado
para o Fundo Nacional de Saúde. Tá? O orçamento da INS também, a INS, ela praticamente ela é autossustentável, né, com a arrecadação que ela tem das taxas e das multas. Agora, o que é importante a gente dizer é o seguinte: nós, como reguladores, nós vamos brigar, né, até o limite, né, até o último centavo, pelos valores devidos de multa e de ressarcimento. Mas esses valores, né, não são valores que a gente gosta de receber. A gente briga para receber, mas a gente não gosta de receber. Porque a grande meta do ressarcimento para a gente, o ideal seria o dia que a gente tivesse ressarcimento zero, que ninguém precisasse da saúde suplementar, precisasse usar a saúde pública. Mas, enquanto estiver acontecendo, a gente vai cobrar, né, e vai continuar repassando esse dinheiro para o Fundo Nacional de Saúde, né? A previsão é que esse ano a gente novamente bata o recorde do ano passado. Agora a gente já tem um sistema automatizado, a gente fez uma série, não dá para a gente falar agora, senão vou me estender muito, fizemos uma série de inovações no processo de gestão do ressarcimento, com cobrança eletrônica, etc. Isso está melhorando muito a eficiência. Eu não quero me alongar mais, porque eu acho que eu estou passando do tempo, mas eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, doutor João. É bom saber que você gostava de cinema, porque você tem um roteiro para... O roteiro é bonito, né? Nós temos um roteiro bonito da saúde, o problema é botar a produção para rodar e botar os atores em ordem. Então, tem mais um ator nessa lista aí, que é o doutor Anderson, que vai falar a posição das operadoras, que o diretor do filme tem que, às vezes, botar o ator em ordem. Vamos lá. Bom dia a todos. Aos que não conhecem a Prevent Senior, a gente é uma operadora de saúde voltada ao atendimento acima de 49 anos, preferencialmente, e a gente atua só na região de São Paulo. Então, a gente tem algumas coisas que me parecem até surreais quando você fala, por exemplo, negativa de convênio. A INS não me permite fazer isso, e o João pode existem prazos que eu preciso cumprir, existem prazos de liberação de procedimento. Agora, eu queria começar a falar um pouquinho diferente na minha palestra, porque eu realmente preparei um outro tipo de palestra para que a gente, depois, na discussão, a gente entre na defesa do que foi falado. É que a saúde suplementar, ela é um problema, não é do Brasil. Tá? Eu comparo muito a saúde brasileira com a saúde americana, o que está acontecendo na saúde. Em 2002, já houve um subsecretário do Tesouro americano que usou uma frase muito interessante para relatar o problema da saúde americana, que ele usou aquela célebre frase: Houston, we have a problem. E é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tem um aumento grande nos custos da saúde, e o custo que é repassado para as operadoras, muitas vezes a gente tem que fazer um grande esforço para que a gente mantenha a operação. E eu tenho certeza que a INS se preocupa com isso, porque quando uma operadora como a Unimed, por exemplo, sai da operação, é muito triste para todo mundo. Porque, eu estava até conversando agora com um colega, a Unimed não é a Unimed paulistana, é a Unimed que tinha aquela carteirinha verde, quando eu tinha 25 anos atrás, quando eu ganhei a primeira carteirinha da Unimed, eu fiquei feliz de ter uma Unimed. E hoje, quando você vê uma operação como essa terminar e chegar no ponto que chegou, a gente se preocupa muito mais com isso. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, de 2002 a 2012, o custo da operação de saúde subiu de 8,5% do PIB para quase 18%. Tá? Isso é como você chegar na sua casa hoje e querer enfiar dentro do seu orçamento: eu vou contratar um motorista, vou contratar mais uma babá para o meu filho, e eu vou mudar para um apartamento maior que o meu e vou trocar meu carro. Isso não vai caber no orçamento. Então, esse talvez seja o grande cuidado que a INS toma, e às vezes o reajuste parece que é a inflação, e o que o João acabou de falar foi isso mesmo, porque os procedimentos estão entrando dentro do rol, e essa conta precisa fechar. Hoje, a operadora de saúde privada, a operação privada de saúde, ela realmente ajuda a sustentar o sistema. Hoje, para vocês terem uma ideia, 85% da minha carteira passa em consulta durante o ano. Não é a minha, eu só consigo falar da minha carteira, mas não é mais aquela história: o saudável sustenta o doente, porque todos passam. Então, só tem um jeito
de resolver esse problema, que é o que a gente tenta fazer diariamente, e eu acredito que seja a única solução para a saúde suplementar. A gente tem que melhorar a qualidade. Tá? Eu não vejo outra solução para se ter retorno financeiro e para fazer que essa conta feche no final, se não for uma melhoria progressiva da qualidade dos serviços de saúde. E a qualidade do serviço de saúde que eu falo, não é só se liberar todos os procedimentos que estão sendo pedidos, não é você só incluir, não é isso, é você acertar, é você entender. Hoje, para você ter uma ideia, o nível de satisfação e de assertividade dos serviços de saúde, mesmo com custo alto, mesmo o americano, que é um custo altíssimo, é em torno de 55% de acerto. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir entender a necessidade de acertar, maior a possibilidade da gente conseguir manter um sistema sustentável de saúde. A gente vive num país onde a gente gasta 150 bilhões de reais com uma Copa do Mundo. E não se faz hospital, e não se preocupa com o hospital. Mas, ao mesmo tempo, nós enchemos os estádios de futebol. Apesar da gente ser contra a Copa do Mundo, não foi justo, mas nós fomos lá e enchemos os estádios de futebol. Então, o que a gente tem que entender é que existe a necessidade de uma mudança no conceito em relação à operação de saúde nacional, ao problema de saúde, senão vai entrar em colapso. Isso que o João falou é a verdade, vai entrar em colapso. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é ter coragem de mudar. Então, essa história que o médico atende rápido porque ganha pouco, isso é conversa, isso não existe. A decisão de ser médico, ela é muito antes de você saber quanto paga uma operadora de saúde. Quando o cara decidiu ser médico, ele nunca resolveu fazer um vestibular e saber quanto pagava um operador de saúde. E aí não adianta você falar, mas eu acho que R$60 é pouco por uma consulta, então eu vou atender 10 pacientes por hora. Onde que isso está escrito? Onde que isso foi combinado? Não foi isso que você se propôs a fazer. Agora, atendimento tem que ser de qualidade, tem que ser feito da forma certa. E a mudança tem que ser muito maior do que tentar corrigir pontualmente. A mudança tem que ser lá atrás. A gente tem que reinventar o sistema de saúde. A gente tem que parar de remunerar porque foi feito. A gente tem que começar a remunerar por diagnóstico precoce. A gente tem que começar a remunerar por resultado bem feito. A hora que a gente começar a conseguir entender que a remuneração precisa ser mais global e menos específica, e é o que a gente tenta fazer hoje na operadora de saúde, que a gente consegue hoje trabalhar com uma sinistralidade de 67% no mercado, que é muito bom. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer 67% de sinistralidade e, no final, sobra 6%, 7% de margem, tá? Mesmo fazendo esse número. Então, eu realmente não sei como que alguém consegue trabalhar com 80%, 79%, 82%, porque não vai sobrar nada. Tá? E isso é a cascata do caos, porque uma operadora hoje, quando fecha, joga um problema na mão da ANS que a gente sabe que é muito difícil de resolver. Quando uma operadora fecha, ela joga um problema para cima de mim que eu tenho que tentar resolver. E isso que precisa ser entendido. Não dá mais para a gente esperar para mudar, tem que mudar tudo. Então, eu acho que o único caminho para a gente conseguir baixar o custo da saúde suplementar é a melhoria na qualidade. E melhoria na qualidade passa pelo entendimento do médico do que precisa ser feito, do que o paciente precisa ser feito. E eu falo uma frase que é verdade, uma decisão errada que causa um problema financeiro mata o futuro. Você desperdiçar, e a gente vê muito desperdício, principalmente nas condutas, às vezes insistir em tratamentos que realmente não têm o que ser feito, mas às vezes é mais fácil manter um tratamento, às vezes é mais fácil você fazer o tudo, e o tudo quem decide é a patologia, é o médico. A gente tem que parar de tratar a doença e começar a tratar o doente. Eu acho que isso é qualidade, entender o que o doente precisa, entender quais são os anseios. Tem um caso oncológico que eu gosto de contar, que eu tive, não sei, eu não sou oncologista, tá, gente? Mas, assim, como a gente tem operador, eu acabo me envolvendo em tudo. E uma paciente chorando muito que não queria fazer quimioterapia. E como eu estava lá, eu fui conversar com ela. E o grande problema dela é que o medo da filha é casar em 4 meses, e a única coisa que era importante para ela naquele momento era ir no casamento da filha com o cabelo. Ela só queria isso.
E quando isso foi entendido, a gente conseguiu fazer uma quimioterapia mais leve para ela, esperar chegar ao casamento para depois começar a tratar, e era isso que ela precisa. Chega num momento da vida das pessoas que você começa a parar de se preocupar quanto tempo você vai viver, mas você quer saber como você vai viver esse tempo. Então, eu acho que o mais importante de tentar corrigir no sistema de saúde é melhorar cada vez mais a qualidade, porque eu acho que é a única forma de fazer a conta fechar, de poder incluir todos os procedimentos e fazer. Hoje, a gente trabalha no sistema de saúde com uma média de 40% de desperdício, tá? E uma assertividade de 50%, 55% no que seria o tratamento ideal. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui e depois eu estou aberto a perguntas, mas eu queria deixar bem claro uma coisa que é: o problema não é da ANS, o problema não é das operadoras de saúde, o problema não é do médico consultório, o problema é de todo mundo junto. A solução tem que ser uma solução de todo mundo. A indústria farmacêutica também precisa dessa solução, porque não adianta ficar produzindo remédios cada vez mais caros, quando a conta não vai fechar e não vai poder ser pago. Então, eu acho que tem que começar a entender que ou todo mundo vai remar para o mesmo lado, e já tem muita gente com essa mentalidade, já tem muita gente entendendo a necessidade, e eu percebo isso muito na pele, porque os meus beneficiários, às vezes, defendem a operadora quando tem problema, eles chegam, eles mandam muito e-mail, a gente recebe muito e-mail de agradecimento. Então, as pessoas estão entendendo a necessidade da operadora, tá? Então, eu queria só encerrar isso. Pensem em qualidade, porque é o único jeito de fazer essa conta fechar. É você melhorar ao máximo a qualidade do seu atendimento, para você ter um aumento na sua consulta no consultório, para você poder pagar um remédio mais caro, para você poder fechar uma conta no final do ano, você tem que acertar. Se você não desperdiçar, aí talvez você consiga pôr o motorista na sua casa, mais uma babá, mas tem que apagar a luz toda noite, não pode ficar abrindo a geladeira toda hora, você vai ter que trocar uma coisa por outra. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson. Eu acho que eu queria só pontuar aqui na sua fala, eu acho que tem uma coisa que a gente vem observando, né, que é a necessidade de que se repactue essa saúde como um todo. Né? E uma coisa que, a sensação que eu tenho, como médico há 30 anos no mercado, e trabalhei dentro da seguradora também, é: a gente precisa desarmar os espíritos e conseguir sentar numa mesa. Porque a relação é desigual, faz parte do jogo. Afinal de contas, a operadora toma conta do dinheiro, o médico é o prestador de serviço, a ANS é reguladora. É assim que vai ser. Não adianta eu ficar dizendo: o cara não quer me pagar, e o outro... Aí temos que sentar numa mesa e como é que resolve. Acho que isso é muito importante. E agora vamos ouvir a doutora Joana Cruz, que vai trazer a visão de quem defende o consumidor, porque a gente passou a trabalhar num conceito novo do Brasil, conceito nos últimos 20 e tantos anos, que é a vigência da lei do consumidor. E isso trouxe mais um ator para o diretor do filme tentar resolver. Por favor, doutora Joana. Bom dia a todos. Meu nome é Joana, trabalho no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma associação civil sem fins lucrativos. E há muitos anos o IDEC atua bastante nessa questão da saúde suplementar, dos planos de saúde. A gente trouxe até um material que a gente tem, que está para distribuição, gratuito. É a nossa cartilha sobre os direitos dos consumidores nos planos de saúde, que, como eu vou expor aqui, eles são muito desrespeitados. Então, acho que o principal desafio que os consumidores têm hoje para ter um acesso adequado ao tratamento na saúde suplementar é se fazer valer dos seus direitos. Porque a gente tem direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Planos de Saúde, que garantem ao consumidor uma cobertura completa de todos os tratamentos que ele precise para curar uma doença existente pela OMS, que foi constada pela OMS. Então, o artigo 10 da Lei de Planos de Saúde dá direito a esses tratamentos, fazendo algumas exclusões, então, de tratamentos ilícitos, antiéticos, meramente estéticos. Esses tratamentos, eles podem ser excluídos. Todos os outros não podem. E hoje a gente tem um descompasso muito grande entre o direito do consumidor previsto na Lei de Planos de Saúde, no Código de Defesa do Consumidor, com o que ele tem oferecido pela operadora, principalmente por conta de uma regulamentação da ANS, que é o rol de coberturas, que não guarda relação com esses direitos. Então, tem mais de 400 procedimentos que
os consumidores têm direito e estão na tabela da AMB e não estão no rol da ANS. E aí a questão é super judicializada. Os consumidores acabam recorrendo ao judiciário para garantir os seus direitos. O judiciário tem reconhecido os direitos do consumidor, então tem súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido, tem jurisprudência maciça do STJ também nesse sentido. Então, na questão das coberturas, o principal problema é realmente ter acesso, ter efetividade ao direito que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor também, que coloca que são nulas as obrigações que sejam excessivamente onerosas ao consumidor e manifestamente excessivamente benéficas para os prestadores de planos de saúde. Queria pontuar também, questão do ressarcimento ao SUS. É necessário, o IDEC fez uma pesquisa no começo desse ano, analisando os dados de ressarcimento ao SUS colocados pela ANS e verificou que 64% das dívidas não são pagas pelas operadoras. Então, é muito bom que a gente esteja aqui discutindo meios da gente, principalmente da ANS, de tornar mais efetiva essa cobrança, porque senão essas dívidas elas são inscritas na dívida pública e acabam prescrevendo no momento em que são cobradas judicialmente. Então, é um problema realmente muito grande para você conseguir ter um financiamento correto do Sistema Único de Saúde. Uma operadora que não ressarce o SUS corretamente, ela não prejudica só o consumidor dela, que teve provavelmente a negativa de cobertura, ela prejudica todo cidadão que precisa utilizar do SUS. E também, por último, eu vou trazer a questão dos reajustes de planos de saúde. Eles são realmente muito altos, principalmente os reajustes dos planos coletivos. Eles não guardam relação com o IPCA, e é preciso verificar o IPCA, porque o custo de vida do consumidor ele está refletido ali. E o Código de Defesa do Consumidor garante, novamente, que o consumidor não seja submetido a uma obrigação excessivamente onerosa para ele. Então, é muito importante, é um outro desafio muito grande. Essa questão também é judicializada. Os tribunais, assim, eles têm reconhecido, em sua grande maioria, os direitos do consumidor. O IDEC fez uma pesquisa sobre reajustes de abusivos judicializados e verificou que, em quase 80% dos casos pesquisados nas ações judiciais que a gente analisou, o magistrado ele reconhece os direitos colocados no Código de Defesa do Consumidor e afasta aquele reajuste que ele considerou excessivamente oneroso. Então, a gente verifica que é muito importante, tem muitos desafios, deve haver um maior comprometimento das operadoras de planos de saúde e da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar com o Código de Defesa do Consumidor, que vale desde 1990, com a Lei de Planos de Saúde também, nessa questão das coberturas, porque as pessoas elas têm o direito, não só nesses dispositivos que eu falei, mas também a saúde, ela principalmente tem que ser vista como um direito, não como uma mercadoria. E isso está na nossa própria Constituição Federal. Então, a gente tem todo um ordenamento jurídico que não está sendo observado. Então, é extremamente necessário uma mudança de conduta de todas as partes, mas também do próprio poder público, que tem que ter uma regulação mais de acordo com esses direitos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Joana, desculpe. E vamos pensar, acho que tem que pensar sobre isso na questão, à luz do que o João falou para a gente antes. Quer dizer, como é que a gente estuda esses custos da saúde, isso tem que ser mais claro. A nossa informação, uma coisa que tem ficado bastante clara nessa conversa aqui é a informação não é transparente, no sentido de que as partes, todos os atores, as partes envolvidas não conhecem todos os pedaços e todos os números. Vamos ouvir agora doutora Milke Goto, da Associação Médica Brasileira, para falar um pouquinho na posição daquele cara que já levou aqui a culpa de ser culpado quando usa caneta, que não usa a caneta direito e gasta muito dinheiro quando usa errado. E também, uma coisa que a gente estava conversando antes, doutor Milke, que eu acho que é importante a gente, talvez, trazer para a plateia, que é, eu, como médico, posso dizer o seguinte, eu não fui preparado adequadamente para entrar nesse jogo. Eu tenho que jogar um jogo sem ter aprendido a regra e nem saber como é que joga. Eu sei só fazer medicina. Agora, jogar esse jogo da saúde, ninguém fala para a gente na faculdade como é que é, né? Bom dia a todos, todas.
quero agradecer em nome da Associação Médica Brasileira o convite honroso de poder participar dessa mesa. E, de fato, a gente tem muitos desafios, né? Na realidade, quando foi colocado a questão da qualidade, o acesso, e tinha algumas perguntas, né, que a Abrali colocou, puxa, gostaríamos de responder, né? Com certeza, ainda a resposta está longe, mas a gente tem que encarar o problema. Bom, e para isso, eu trouxe aqui um pouquinho da questão do histórico que nós temos em relação ao tratamento oncológico, só para lembrar que a patologia oncológica, já na era de Hipócrates, portanto, nós estamos falando de milênios atrás, já existiu o câncer, né? Então, a gente tem a sensação de que o câncer é uma coisa muito recente. Na verdade, não, até porque a população padecia de outros problemas, né? Desde a malária, que era bastante conhecida já na época de Hipócrates, nós temos a peste, nós temos a cólera, enfim, outras doenças infecto-contagiosas. E é importante, eu gostaria até que a questão da doença infecto-contagiosa fosse lembrada, até porque a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas hoje. A questão do próprio tratamento cirúrgico ou quimioterápico do câncer, nós já tivemos no passado o uso de substâncias diversas, inclusive substâncias orgânicas, né? Quando a gente fala em substâncias diversas, vai até a urina, por exemplo, como tratamento, e não é modismo recente, não. Então, já tivemos vários tratamentos trazendo substâncias, desde metais nobres, como o ouro, ou mesmo o álcool, né? Há quem diga que o álcool também ajuda a resolver muitos problemas, né? Mas, enfim, o álcool usado como tratamento, sais de arsênico, mercúrio, metal pesado, e a gente tem, na Primeira Guerra Mundial, o surgimento na realidade, foi por um acaso, né, o gás mostarda, esse gás causando um efeito de diminuição dos leucócitos, portanto, observando que ele é citotóxico. E já na Segunda Guerra Mundial, como tratamento, o surgimento da mostarda nitrogenada, considerado o primeiro quimioterápico. De lá para cá, a gente melhorou o nosso entendimento, a química, né, avançou, não foi só em relação ao quimioterápico, nós temos na Segunda Guerra Mundial o surgimento também dos antibióticos. E é importante colocar isso porque a gente tem que encarar o que é que custa na realidade. Então, desde os primeiros dos quimioterápicos até os anticorpos monoclonais, hoje nós temos uma medicina mais personalizada. Há quem diga que no futuro, o paciente vai ter, através do seu código genético, talvez rastreado os riscos de doenças e um tratamento muito mais focado na sua pessoa, no seu código genético. Então, nós estamos avançando, sim, para isso, né? O próprio anticorpo monoclonal já exige alguns tipos de procedimentos relacionados a que se verificar, por exemplo, se você tem a mutação e se, então, o seu câncer, enfim, a sua patologia, a sua condição vai responder ou não a um determinado antineoplásico, né? Até a nomenclatura da própria Anvisa mudou, não são chamadas drogas não são chamadas como quimioterápicos, mas sim antineoplásicos, até porque não são necessariamente quimioterápicos, né? E, especificamente, nós estamos no nível hoje até da terapia antineoplásica oral. Acho que isso foi um grande avanço. Antigamente nós tínhamos uma ideia de que quimioterapia deixava o cabelo cair. Até ainda temos alguns quimioterápicos que fazem isso, mas não necessariamente com esse nível de citotoxicidade. E aqui eu trouxe, na realidade, um paciente, só para chamar a atenção, porque nós temos alguns entendimentos. E nos Estados Unidos se fala muito, e aqui no Brasil a gente começou a falar bastante também, quanto custa o paciente no último ano de vida com câncer. Eu fui olhar um pouquinho sobre a Abrali e falando de leucemia. Esse paciente, ele faleceu nos seus 12 últimos meses, exatamente 12 meses, ele teve um custo de R$ 1.642.000. E, na realidade, desculpem, porque
tem um outro caso muito semelhante, de 65 anos, com leucemia mieloide crônica, e ele, na verdade, é leucemia mieloide aguda. Então, só para colocar aqui, é que esse outro caso, ele não... Ele tem um custo semelhante, mas ele não foi a óbito. Portanto, não dá para se falar nos 12 últimos meses de vida. Mas esse paciente aqui foi a óbito. E aqui é só para chamar a atenção um pouquinho a questão da composição, né, do que ele gastou durante esses 12 meses, não chega a 10% a questão da diária hospitalar, incluindo diária de UTI. Mas, em termos de medicamento, custou 56% desse montante. A parte de materiais, 23%. E nós temos uma impressão, alguém vai falar, e só para colocar que a hemoterapia está devidamente ali distribuída, 3% dessa despesa. Quando a gente fala em medicamentos, a gente tem uma impressão de que os campeões foram os quimioterápicos, né? Só para ter uma... e é isso que a gente discute muito. Toda vez que a gente fala em oncologia, rede oncológica, enfim, a gente fala muito no quimioterápico. Mas esse caso chama atenção. Veja, é um caso, né? Com certeza, se a gente olhar um outro câncer, pode ser que essa distribuição seja diferente, mas é só para chamar a atenção em relação ao paradigma que a gente tem. O antineoplásico desse paciente não correspondeu, aí sim, especificamente dos 926 mil que foi o gasto em medicamentos, não chega a 1% que se gastou em antineoplásico neste caso. Então, o que significa que nos 12 últimos meses ele não teve mais quimioterapia. O que ele teve foram inúmeras infecções, queda da imunidade, e o que chamou demais a atenção, 66% foi gasto com antifúngico. Então, essa é a conta. Então, esse é um paradigma. Nós temos uma ideia. Agora, uma coisa que me chama mais atenção ainda, com certeza, a equipe médica que está prescrevendo, que está fazendo o atendimento, e isso acontece em todos os hospitais, eles não têm a noção do taxímetro. Não tem. Eu desconheço, e isso, em parte, é culpa do sistema. Não é culpa do médico, é culpa do sistema. Por quê? Porque o médico ele não pode olhar o taxímetro para prescrever tratamento. Então, quem conhece essa conta é o faturamento do hospital e a área de pagamento de contas médicas da operadora. E mais, as operadoras podem ter esses dados, mas muitas vezes não abrem para discutir. Então, nós ficamos com uma impressão de que custa muito. O que é que custa? Paciente oncológico custa, não há dúvida, eu acho que custa 1.600.000 em um ano, e em um ano não com paciente recuperado, é com paciente em óbito. Então, a gente precisa abrir esses números. E essa questão do abrir os números tem um pouco a ver com a questão... lá na própria Associação Médica Brasileira, nós tivemos muitas discussões sobre melhorar a remuneração médica. Nós tivemos uma discussão de que, hoje, praticamente não tem mais otorrinolaringologistas que possam fazer ou queiram fazer, estão dispostos a fazer cirurgias de amígdala. Não é tão frequente quanto na década de 70, de 80, enfim. Mas, por quê? Porque a remuneração é muito baixa. Mas, quando você propõe para estar melhorando essa remuneração, que seja em 30%, seja em 50% dessa remuneração, o que acaba acontecendo? Nós ouvimos das operadoras que não é possível, isso vai dar um impacto muito grande. Mas qual que é o seu impacto? Qual que é a frequência desse procedimento? Né? Mostre os números. Qual que é o impacto se você tem uma cirurgia que você está sendo muito mal remunerado e, por conta disso, você não tem quem faça? Qual que é o impacto efetivo na sua operadora? Esses números não são abertos. Então, só para colocar que, quando a gente fala em oncologia, é a mesma coisa. Só para falar de... não foi colocado aqui especificamente, a gente não chamou a atenção, mas está aqui, a questão dos honorários médicos. Só para colocar que, na conta geral desses 12 meses, os honorários responderam apenas por 4%, incluindo a honorário de fisioterapia. Então, claro, não estou aqui simplesmente não é porque eu estou representando a Associação Médica Brasileira para dizer que os honorários estão ruins, sim, até porque o valor hoje de uma consulta médica, pela tabela, ela não chega a R$ 80, né? R$ 76,40 é o valor
da consulta médica pela CBHPM. E não pode esquecer que o procedimento de maior porte, que é o transplante hepático e transplante duplo coração-pulmão, que é no porte 14C, ele não chega a R$ 4.000 de honorários. Então, nós estamos falando de honorários baixos. A consulta médica com valor abaixo de R$ 80 é menos do que uma mulher deixa no cabeleireiro quando ela faz algumas luzes, enfim, faz alguma coisa bacana no cabelo no horário que ela agendou num salão. Né? Então, só para colocar que precisa, sim, haver uma valorização adequada, precisa quebrar esse paradigma em relação ao que custa simplesmente o antineoplásico ou o quimioterápico. O paciente oncológico custa, mas porque talvez a abordagem, né, esse paciente que foi a óbito, por exemplo, provavelmente ele é um paciente oncológico pela sua natureza, pelo diagnóstico de base. Mas o que nós temos de alternativa de tratamento para ele? Porque nesses últimos 12 meses não foi quimioterapia e nem radioterapia. Então, o que é que existe para ele? E nem foi também nenhum tratamento milagroso na área de hemoterapia. Eu estou colocando milagroso porque a gente tem muito essa sensação de que na área hemoterápica, transplantes, etc., poderiam fazer grandes mágicas, mas não existe grandes mágicas, né? Existe a dura realidade do paciente transplantado de medula, do paciente que faz a quimioterapia, mas particularmente não é o caso desse caso. Então, a necessidade de se quebrar paradigmas e outra, disposição para que todos os envolvidos coloquem, sim, tem que colocar à mesa os custos, os problemas e as soluções. Então, não dá... toda vez que a gente discute questão do quimioterápico, existe a discussão assim, quem é que está ganhando? Quem é que é o interessado? Só que, assim, voltando de novo a esse caso não tem quimioterápico. Né? Então, esse paciente é oncológico, mas não estamos falando de medicamento quimioterápico praticamente... É zero em relação à conta. Então, o que tem? Tem cuidados paliativos para serem realizados? Tem alguém que tem que falar, olha, vamos parar por aqui, né? O antifúngico não está funcionando. Mas quem é que vai fazer isso? Né? Quem é que vai levantar essa bandeira? Porque esse paciente sofreu muito, muito. Agora, com certeza, essa conta vai ser dividida com todos que forem do mesmo plano que ele. Então, não tem como não ter essa conta dividida. Então, esse gasto existiu e vai ser dividido, o gasto vai ser dividido com todos que estão no mesmo plano de saúde, no mesmo mutualismo. Então, eu acho que é muito importante, eu parabenizo muito, né, a Abrale e, enfim, todos os que estão aqui realizando esse evento. É muito importante a gente discutir, porque não vai haver, em futuro próximo, nós não vamos ter dinheiro para pagar esses custos. Veja, esse caso, alguém pode falar, Milka, você trouxe um caso, só que eu até comentei aqui existe um outro caso, o paciente não foi a óbito, então não posso nem falar em 12 últimos meses, mas ele também já bateu a casa de 1.700.000 este ano, de 2015. Então, nós estamos falando em cifras altíssimas. Antigamente, a gente tinha uma ideia, até porque o modelo, só para já finalizando, alguns modelos americanos de seguro têm limite vida do valor segurado, muitos em $1 milhão. Isso significa que, assim, $1 milhão hoje está valendo bastante, está valendo R$4 milhões. Mas se a gente falasse que se no nosso modelo tivesse limite, e se nosso limite fosse R$1,5 milhão ou R$2 milhões, muita gente já estaria batendo aí o limite máximo, portanto, não teria mais direito a nada. Então, a gente vai precisar realmente discutir muito, né, o que é que está custando, quebrar alguns paradigmas. Paciente oncológico custa, mas custa por quê? O que temos para fazer para melhorar essa realidade? É isso, muito obrigada. Né? Muito obrigado, doutora Milka. E eu acho que ela apontou o caminho certo para o Otávio Clark começar a falar com a gente. O doutor Otávio é especialista em números, além de ser oncologista. Então, explicar o que está faltando, como é que a gente compara como é que se pode... Uma coisa da fala do doutor Milka que é importante, a sensação que o médico tem quando está vendo aquele paciente. Aquele é o meu doente, eu tenho que resolver. Agora,
para discutir perspectivas globais, a gente tem que saber como é que eu comparo esse paciente com os outros e como é que eu encaixo isso no mundo e nos números. Aí o Otávio explica para a gente agora. Fácil. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite, parabenizar a organização. Realmente é fenomenal estar aqui. Eu não preparei a apresentação, porque a ideia realmente era a gente fazer um debate. E eu fui anotando algumas coisas pontuais que a gente foi andando aqui, e eu sou daquelas pessoas que acham que a gente só resolve os problemas quando a gente discute com sinceridade e transparência. Então, eu vou me permitir ser muito sincero e discordar de muitos pontos que foram falados aqui, enfim, são coisas sujeitas a debate. E queria começar dizendo uma coisa. Enquanto a gente não entender que o problema é dinheiro, e a gente só está aqui nesta mesa e vocês só estão aí assistindo a gente porque o problema é dinheiro, a gente não anda para frente. Por que a gente não anda para frente? Porque a gente está falando de coisas que custam muito, a gente está falando de desejos das pessoas de terem uma saúde melhor. Esse problema não é exclusivo do Brasil. A doutora Miyuki, antes de mim aqui, falou do limite que algumas seguradoras americanas têm para o custo da saúde. Várias famílias americanas quebram. Lá a pessoa, nos Estados Unidos, ela pode pedir falência. Existe uma proporção altíssima de pessoas que faliram nos Estados Unidos por conta de cuidar da saúde. Outra coisa que não dá para negar também é que a gente está vendo medicamentos com custo cada vez mais alto, alguns com efetividade boa, mas alguns que estão oferecendo quase nada para a gente. E aí é onde vem essa questão da assimetria de informação. Enquanto o paciente não for informado do que ele realmente vai ganhar ou perder, a gente também não vai chegar a lugar nenhum. Alguns exemplos para vocês. Vou dar 2 exemplos extremos aqui. Há uns anos atrás, a gente teve um medicamento que foi aprovado nos Estados Unidos, que nem chegou para o Brasil, mas que custa alguns milhares, dezenas de milhares de dólares o tratamento lá, aprovado para tratar câncer da mama, que o efeito dele era aumentar em 2 semanas a sobrevida, ixabepilona é o nome, 2 semanas o tempo para a progressão de doença das pessoas. Custava, sei lá, uns $100 mil o tratamento. Claramente, isso é uma coisa que a gente não devia pagar por ela. Por outro lado, a gente, o ano passado, teve uma apresentação num congresso de um medicamento para tratar câncer de mama, chamado Pertuzumab, que aumentou em 16 meses a sobrevida, em média, a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Olha, gente, o medicamento é caro, mas eu acho que aí nós estamos no outro extremo, nós estamos falando de 16 meses. Por que é que eu estou dando esses 2 extremos? Porque o meio é que é o difícil de discutir, que é quanto eu pago, quanto que eu estou disposto a pagar para ganhar um determinado tempo a mais de vida. E quando a gente parte para discutir isso em sociedade, e no final das contas, a decisão é das pessoas, inclusive nós, usuários de plano de saúde, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. Quando a gente põe isso para discussão coletiva, muitas vezes a resposta que a gente tem das pessoas é surpreendente. No começo dos anos 2000, eu era recém-saído da residência, lançaram um medicamento que na época tinha um custo altíssimo, hoje ele já nem entra mais nessa discussão aqui, que é o Taxol, que é o Paclitaxel, que tem inclusive no SUS, mas ele no começo ele tinha um custo muito alto. E no Canadá, uma das províncias de lá, soltou uma avaliação de tecnologia na época, dizendo que não ia incorporar o Taxol porque não tinha dinheiro. E houve uma gritaria geral dos pacientes, não, mas nós precisamos. A província, então, disse, bom, nós não temos dinheiro, a solução é aumentar impostos. E fez um plebiscito para aumentar era uma besteira no preço da gasolina, 0,01%, para pagar o tal do medicamento que havia uma gritaria tão grande. Vocês acham que passou no plebiscito? Não passou. Então, a gente precisa entender que essas decisões que a gente toma sobre dinheiro, elas são coletivas. E que existe uma assimetria de interesse. Olha, se eu estou doente, eu quero que todo cuidado venha para mim. Mas, como foi dito antes aqui, nós não temos dinheiro para pagar tudo. Não temos. Isso é fato e a gente precisa começar a discutir e lidar com isso. E aí vem a minha questão antes aqui sobre a fala do aumento dos planos de saúde, né? Gente, a inflação médica, ela é galopante no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Se a gente tiver decisão judicial para proteger o direito do consumidor de que o aumento do plano de saúde dele tem que ser igual ao da inflação, os planos de saúde vão quebrar. E quebram mesmo. E quebram num período de tempo curto, de 5 ou 6 anos. Porque como é que você tem uma inflação aí médica que pode chegar aos 20% ao ano e você só vai reajustar o dinheiro que nós pagamos em 5%? Porque
O plano de saúde ele não tem dinheiro. O plano de saúde ele é só um intermediário, muitas vezes um intermediário ineficiente, por problemas de gestão, por botar médico, como eu, que não tem capacidade de administrar nada, numa presidência da Unimed. Vocês vejam a tragédia que a gente teve aí com a Unimed paulistana, mas ele não tem dinheiro, nós é que pagamos a mensalidade dos planos de saúde. E a decisão é nossa. Queremos mais? Vamos pagar mais. Mas não existe almoço grátis. Essa é a primeira questão que a gente precisa entender. Eu acho que pelo estilo de Estado brasileiro, de ser um Estado paternalista, a gente se acostumou com essa coisa dos direitos, né? Nós temos direitos, está lá na Constituição que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Beleza, mas somos nós que pagamos a conta. Então, essa consciência de cidadania é que a gente precisa ter. Eu entendo toda a discussão que a gente tem pouco dinheiro para o Brasil, para a saúde no Brasil, eu entendo toda a discussão de que a gente tem um índice de corrupção, como foi dito hoje aqui de manhã, que é o maior escândalo desde Nabucodonosor, a que a gente tem no mundo, né? A gente entende isso tudo. Mas, por outro lado, a gente precisa ter essa consciência de que o dinheiro é nosso, de que a gente paga imposto e que é nosso dever exigir. A nossa sociedade não faz esse tipo de reflexão e não faz esse tipo de reflexão muito bem. E aí eu vou vir para outra questão que foi falada aqui, que é o ressarcimento ao SUS. Eu, pessoalmente, acho o ressarcimento ao SUS uma esquizofrenia do sistema. O ressarcimento ao SUS ele só existe porque o governo, que enche o saco da gente, é incapaz de fiscalizar as operadoras que fazem aquela corrupção de mandar o paciente para o SUS, né, que existia muito isso no começo. Então, qual foi a saída que o governo arrumou? Eu vou fazer as operadoras pagarem pelo serviço que está sendo no SUS. Gente, nós pagamos imposto. Nós já temos direito de ser atendido no Sistema Único de Saúde. Quando a minha operadora repassa o dinheiro para o SUS, nós estamos pagando a conta duas vezes. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já paguei imposto. Eu tenho direito de ser atendido no SUS. E eu estou pagando uma mensalidade de plano de saúde para ter um atendimento melhor, e uma parte dessa mensalidade está sendo usada para pagar o SUS que eu já paguei. Por quê? Porque o governo é incapaz de fiscalizar as operadoras que agem de forma corrupta. É a mesma coisa de porque você tem que ir no Detran, no cartório, assinar em presença lá quando vai transferir um carro, porque o governo é incapaz de fiscalizar o processo de transferência de carro com toda a corrupção que a gente tem. Então, isso é uma falha da sociedade. Isso a gente precisa pensar antes da gente fazer certas determinadas considerações. Eu também acho, né, e é a opinião minha, eu também acho que essa conversão do SUS com o sistema de saúde suplementar é um caminho inadequado, porque, como a gente já falou, eu tenho direito ao SUS e estou pagando a mais para ter um cuidado diferente. É o meu entendimento, eu sei que é um grande debate, etc. e tal, né? Aí vem aquele debate de equidade e eficiência, mas eu não vejo como uma convergência disso possa acabar bem, até porque eu acompanho, uma boa parte do meu trabalho é fazer e acompanhar as avaliações da Conitec. E as avaliações da Conitec, elas estão longe de serem uma avaliação honesta. Porque o que a Conitec diz, na maior parte das vezes, é que os medicamentos não funcionam. Quando, na realidade, o que ela está querendo dizer é que a gente não tem dinheiro para pagar pelo medicamento. Vou dar alguns exemplos aqui. O Afinitor, que saiu do... Quer dizer, a gente espera que volte, né? Do rol da ANS. Gente, não tem discussão. Ele oferece um benefício igual ou maior do que qualquer tratamento para câncer de mama que a gente tem no mercado hoje. Foi pedido incorporação para a Conitec não teve coragem de dizer que não tinha dinheiro, disse que o medicamento não funciona. E agora nós vamos deixar de ter isso disponível. Como é que vai ser quando a gente fizer a discussão de psoríase? Porque o Brasil é o único país do mundo onde os agentes biológicos não funcionam para tratar psoríase. Vocês sabem disso, né? Funciona no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, funciona em todo canto. Funciona em quem pode pagar, mas não funciona para a Conitec. Como é que fica a questão do Erbitux? Agora nós vamos parar de pagar Erbitux, porque a Conitec soltou um parecer dizendo que não funcionava? E mais ainda, e o Herceptin para tratamento de câncer de mama avançado? Quem vai ter coragem de parar de usar? Então, eu acho isso assim uma... Eu não posso dizer a palavra que eu estou pensando, mas eu acho isso uma coisa muito ruim para a nossa sociedade como um todo. E, para terminar, eu queria dizer que, enquanto a gente não puser, como o Luiz Fernando falou, todo mundo na mesa, principalmente o médico,
este problema não se resolve. Por quê? Eu sou oncologista, eu não atendo mais, né? Mas ser pago R$50 por mês para cuidar de um paciente cuja família me liga 3 vezes por dia, vai no meu consultório 3 vezes por semana, eu não tenho tempo para fazer outra coisa, não teria tempo, eu não sou mais oncologista, mas isso abre a porta para outro problema grande que a gente tem no mercado, que é a corrupção médica. Vocês estão vendo aí na televisão, eu não preciso dizer. Só que ela já existe de uma forma muito mais sutil há muitos anos, com o médico ganhando com comercialização de remédio, a indústria farmacêutica incentivando esse ganho, com o médico ganhando com prótese, com o médico fazendo procedimento desnecessário, né? Isso é outro problema grande também que a gente tem. Então, enquanto a gente não destampar, se dispuser a discutir de forma honesta e transparente, eu acho que a única saída para a gente é Guarulhos e morar em outro lugar que eu também acho que não tem solução. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Bom, tomara que a gente ache outra saída, a não ser o caminho para Guarulhos ou para o Galeão, no caso do Rio de Janeiro, né, Otávio? Mas eu ainda acredito que essa solução é possível, principalmente porque chegamos num ponto onde essas discussões já não cabem mais. Eu falo na posição de ter participado disso, enfim. A gente discute diagnóstico da saúde há, sei lá, eu mesmo escuto há mais de 20 anos que participo dessas diagnósticos, a gente tem de monte. Agora, vamos sentar para resolver, gente. Vamos fazer uma proposta para a plateia, que é a seguinte: a gente tem em torno de 20 minutos para terminar essa mesa. Eu vou abrir em torno de 5 a 6 minutos para a gente responder perguntas da plateia, e eu depois tenho uma proposta para que a gente arremate aqui com a mesa. Então, o microfone está para vocês aí, e os nossos participantes estão aqui para responder suas solicitações. Temos uma pergunta ali na segunda sessão, ali em cima. Bom dia a todos. Meu nome é Valéria Baracate. Eu sou do Instituto Arte de Viver Bem, além de ser jornalista. O Instituto Arte de Viver Bem cuida de mulheres com câncer de mama. E eu sinto muita falta aqui da Conitec. Juro como eu sinto, porque agora mesmo, nessa portaria 59, foi retirado o everolimo, que é para câncer de mama metastático. Então, eu sei dos custos todos, e a Conitec, por exemplo, é incapaz de dizer o problema de custo, e sim porque o medicamento não funciona ou porque a paciente vai ter uma sobrevida muito pequena, o que não é verdade, porque já foi constatado em estudos com pacientes, estudos clínicos, que a paciente pode ter, sim, uma sobrevida muito maior, e quem pode afirmar que daqui 1 ou 2 anos vai sair uma droga muito melhor e essa paciente poder morrer de velhinha com bengalinha. Eu sou paciente de câncer de mama também, eu dou muito custo para o plano de saúde, mas por um erro do próprio plano, e eu acho que essa discussão aqui pode abrir, e é a minha pergunta que eu devolvo. Por exemplo, eu acho um erro, e daí eu vou devolver, infelizmente, a Conitec não está aqui. Por que a ANS tem uma cadeira dentro da Conitec? Por que não participaram de uma consulta pública que foi pedida recentemente, a ANS faltou a essa consulta pública e foi cancelada, entendeu? Para rever o rol o cancelamento do everolimo e outros também que tiveram aí nessa portaria. Então, eu jogo para vocês o seguinte: eu sei dos custos, porque eu sou cara para o plano de saúde, eu luto pelas pacientes com câncer de mama. Agora, a saúde pública está quebrada? Sim. Agora, como exigir, por exemplo, do governo, eu jogo para todos, entendeu? De que tem uma fiscalização melhor, que o repasse para a saúde pública seja maior, e como que a ANS, por exemplo, pode atuar melhor com relação aos planos de saúde, porque eu mesma, como paciente, demoro muitas vezes para ter um procedimento autorizado, entendeu? Eu sofro de ficar ligando no plano de saúde, muitas vezes vou para cirurgia sem ter aprovado, entendeu? E isso daí é muito complexo. E mais, quando eu tive o meu primeiro diagnóstico em 2004,
o meu plano de saúde ligou fazendo um trabalho preventivo. Olha que bacana. E eu super disposta. Pô, vocês estão preocupados comigo? Que legal. Vou responder, sim, o questionário e ver um plano aí de fazer prevenção de todo e qualquer tipo de doença, talvez alimentação, etc, etc. Daí, quando eu falei assim, que eu já era diagnosticada de câncer de mama, eles simplesmente desligaram o telefone e falaram que eu não era o perfil. Eu dei risada, tanto que eu mandei uma carta para a diretoria da Sul América. Como assim? Eu não sou mais o perfil? Não vale a pena trabalhar comigo? Quer dizer, eu continuei dando muito custo para eles. Mas por quê? Por culpa dos planos de saúde que não fazem um trabalho preventivo, que não fazem uma campanha preventiva. Não só de câncer de mama, mas como todo tipo de patologia. Ao invés de gastar um dinheiro fazendo um trabalho de prevenção, e daí eu jogo para vocês, para os senhores, desculpe, isso também. Por que não os planos de saúde e o governo fazerem um trabalho preventivo? Desde 2009, é o Instituto Arte de Viver Bem que faz as grandes campanhas publicitárias do Brasil de prevenção do câncer de mama, porque o governo federal não faz. Então, eu jogo para vocês esses questionamentos e lamento a Conitec não estar aqui para responder isso daí. Obrigada. Bom, doutor Anderson, sobrou para você. A parte da prevenção é contigo e depois o João vai resolver aqui a parte da ANS. Está ouvindo, tá, né? Bom, seguinte, o posicionamento, eu concordo com você, eu acho que prevenção ainda é o grande trunfo